Olá pessoal, estamos aqui na nossa sétima aula sobre a contra-história da filosofia. Estamos fazendo essa série aqui que trata de autores, filósofos que, de acordo com a perspectiva de Michel Onfray, foram vencidos dentro da história oficial da filosofia. Por isso, uma contra-história da filosofia. Essa contra-história da filosofia busca, então, tratar de autores que, de certa forma, fazem parte do arcabouço hedonista, eudemonista, ateu, e, de certa forma, todos aqueles autores que se opõem a uma perspectiva, digamos assim, idealista. O Michel Onfray ele divide a história da filosofia em duas partes. Ele afirma que, de certa forma, a filosofia oficial, a filosofia ocidental, segue uma história idealista que é coroada principalmente ali pelo pensamento de Platão e de todos aqueles autores que seguem Platão. Para ele, os filósofos que se opõem ao idealismo, como por exemplo, ele chama de filósofos materialistas, são todos aqueles filósofos que, de certa forma, se opõem a uma perspectiva que desvaloriza o corpo, que desvaloriza o prazer, os sentidos e etc. Então, por isso, uma contra-história da filosofia. Então, lembrando que nós vamos trabalhar aqui um total de 1834 aulas, se eu não me engano, sobre toda essa contra-história da filosofia. Estamos desenvolvendo em paralelo também a história da filosofia ocidental, justamente tratando aí de como que a historiografia oficial justamente descreve a história da filosofia. Então estamos tratando do livro 1 da Contra-História da Filosofia. O título do livro 1 da Contra-História da Filosofia é As Sabedorias Antigas. E eu estou fazendo a tradução direto do francês aqui dessa obra da Grasset e Pascal, se eu não me engano, certo? Então eu vou trazer então os 12 volumes da Contra-História da Filosofia, justamente comentando ali um pouquinho sobre a perspectiva de Michel Onfray sobre a história da filosofia, como que se desenvolve essa história da filosofia e como que é feita essa história. Estamos na introdução do livro, então nós comentamos já nas nossas 6 primeiras aulas o preâmbulo, onde nós falamos ali um pouquinho sobre qual que é o projeto, qual que é o objetivo dessa obra do Michel Onfray. Ele teria levado aí, acho que aproximadamente 12 anos para desenvolver todo esse trabalho. Então o título da introdução é Sobre a Poeira dos Astros. A aula de hoje, a aula número 7, as arqueologias genealógicas. Então aqui o Michel Onfray está, de certa forma, fazendo um jogo ali com a palavra arqueologia e genealogia. Essas palavras remetem, né, digamos assim, a arqueologia remete lá à filosofia do filósofo francês Michel Foucault, enquanto a genealogia remete à filosofia do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Mas, de certa forma, aqui nessa aula de hoje a gente não vai tratar especificamente do pensamento filosófico, a gente vai tratar justamente ali dos aspectos históricos que vão, de certa forma, possibilitar com que a gente tenha a leitura dessas obras, desses autores antigos. Então, de certa forma, quando a gente trata da história da filosofia, e falamos lá dos filósofos gregos, nós falamos de filosofia antiga. Aqui o Michel Onfray não usa o termo filosofia antiga, ele chama de sabedorias antigas, justamente para diferenciar a sua contra-história da filosofia da filosofia oficial. Filosofia oficial que ele vai criticar durante toda a sua contra-história da filosofia, afirmando que a história da filosofia foi escrita pelos vencedores, por todos aqueles autores que seguem uma perspectiva idealista, enquanto todos os autores que se opõem ao pensamento vencedor, ou seja, o pensamento dos vencidos, de certa forma vai ser esquecido e deixado de lado. E ele se pergunta por quê? Por que a história da filosofia não trata, de certa forma, ali com relevância desses autores que foram vencidos, que na perspectiva de Michel Onfray são autores que podem levar a uma existência feliz, a uma existência sem negar o corpo, sem negar os prazeres e sem prometer uma felicidade além vida. Então é isso, a aula de hoje vamos tratar um pouquinho então das arqueologias genealógicas, mas não discutindo uma filosofia nem de Nietzsche nem de Michel Foucault, mas tratando basicamente da arqueologia mesmo e da genealogia dessas obras dentro da história da filosofia. Então a introdução sobre a poeira dos astros, na verdade ele vai tratar justamente ali de como que essas obras da antiguidade, ou essas obras aí do período das sabedorias antigas, vão justamente chegar ao nosso poder, como que a gente tem contato e acesso a essas obras e qual que é a forma que elas nos são ensinadas, como que elas são
passadas. É isso que essa introdução da obra do Michel Onfray vai tratar. Então Michel Onfray afirma: durante os 25 séculos de construção da história da filosofia, sabe-se que alguns autores possuem obras completas e outros somente restaram fragmentos. Então, durante esses 25 séculos aí da história da filosofia, nós já sabemos, existem autores que a gente não tem as obras completas, nós temos alguns fragmentos, como é o caso da grande maioria daqueles filósofos chamados de pré-socráticos, ou os filósofos que vieram anteriormente a Sócrates. Mas o Michel Onfray vai criticar justamente esse nome, pré-socráticos. Por que esses filósofos são chamados de pré-socráticos? Essa é uma das coisas que ele vai questionar, que a gente vai debater nas próximas aulas. Ele não concorda com essa perspectiva ou com essa nomenclatura, porque seria reduzir uma série de autores a como se fossem autores que, de certa forma, possuem um pensamento ali único, um pensamento, digamos assim, unitário, que não tivesse tanta diferença e que fossem, de certa forma, inferiores à figura do Sócrates. E Michel Onfray se pergunta, por quê? Por que Demócrito é um pré-socrático se Demócrito vive na mesma época que Sócrates e vive depois? Por que ele é um pré-socrático? Por que se pega o pensamento dele e se joga ali como se ele fosse um simples pré-socrático? Mas, então, de certa forma, eu estou só falando aqui a título de informação, que desses filósofos realmente que vieram anteriormente a Sócrates e também outros filósofos ali do período antigo, não nos restam obras completas, mas alguns fragmentos. E o Michel Onfray ainda vai falar, infelizmente, alguns autores têm obras completas, como praticamente Platão. Ele vai dizer, infelizmente, as obras de Platão são completas, e obras de outros autores ali, como por exemplo um Leucipo e um Demócrito, nós temos apenas fragmentos. Por que o Michel Onfray afirma isso? Porque a obra de Platão, segundo ele, é a obra que justamente vai ser uma máquina de guerra contra a carne, contra o corpo, contra o prazer, vai ser aquela espécie de pensamento que vai justamente ser glorificado lá na época e no período cristão. O cristianismo abraça o platonismo e, segundo Michel Onfray, é isso que faz com que, de certa forma, a história da humanidade se desenvolva da maneira como nós concebemos hoje. Ou seja, uma história que desvaloriza o corpo, desvaloriza o prazer e afirma que nós só podemos ser felizes numa vida após a morte. Nesse mundo nós não podemos ser felizes porque, na verdade, o corpo seria uma mera ilusão, uma mera mentira. Teríamos que, de certa forma, valorizar a alma. E Michel faz pergunta, que alma? Por que a alma? Por que a gente tem que desvalorizar o corpo, deixar o corpo de lado e justamente valorizar uma coisa chamada alma, tá? Então Michel Onfray justamente vai mostrar que Platão é quem começa com toda essa história, Sócrates e Platão, e justamente como esse pensamento, ele de certa forma se adapta ao pensamento dos vencedores, e são os vencedores quem escrevem a história, eles vão coroar Sócrates, Platão, etc., como os autores principais da história da filosofia, e vão deixar autores como, por exemplo, Leucipo e Demócrito, que tratam ali do átomo, que tratam da carne, da matéria, como autores de segundo plano, autores que você tem que passar ali, mas de certa forma não tem muita relevância, porque o importante mesmo é Sócrates e Platão. Então é isso que o Michel Onfray vai criticar. Por que Sócrates e Platão são importantes? E aqueles caras que falam da matéria, do corpo, do prazer, do átomo, são deixados de lado. Por que eles são chamados simplesmente de pré-socráticos, sendo que o pensamento deles pode ensinar a ter uma existência feliz muito melhor ali que o pensamento de Platão, ou o idealismo de Platão, como afirma Michel Onfray. Por que se deixa esse materialismo de lado e se abraça a filosofia e o pensamento idealista? É claro, Michel Onfray vai trazer a ideia de que esse pensamento é abraçado justamente porque é um pensamento que venceu, está do lado dos vencedores. Platão e Aristóteles são coroados pelo cristianismo, depois pelo iluminismo e por aí vai, pelo idealismo alemão e por aí vai, certo? O idealismo vence e diz, esses são os filósofos que você tem que estudar, Platão, Aristóteles, Sócrates, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o Kant, o Hegel e por aí vai. Mas os outros autores que, de certa forma, criticam essas ideias, criticam esse idealismo, esses autores são esquecidos, eles são os vencidos, então não se faz uma história deles, não se mostra a importância desses autores, se deixa eles de lado. Então esse é o objetivo dessa contra-história da filosofia, mostrar o outro lado da história da filosofia, mostrar o lado daqueles filósofos que foram vencidos e mostrar a relevância desse pensamento, um pensamento que não se agarra, digamos assim, ao mito. Pode até se agarrar ao mito, mas de certa forma ele não promete ali uma felicidade após
a morte, né? Digamos assim, você morre e aí você vai encontrar a felicidade. Não, é uma história da filosofia hedonista, eudaimonista, é uma história da filosofia que abraça o ateísmo e por aí vai, certo? Então, acho que seria essa grande ideia aí que o Michel Onfray procura trazer, conforme nós já explicamos nas obras anteriores. Leucipo possui um punhado de fragmentos, enquanto Platão tem quase 2.000 páginas consagradas ao ódio do mundo terreno. Então é isso que o Michel Onfray vai trazer. Olha que infelicidade, é do Leucipo que vai falar do prazer, que vai falar do átomo, que vai falar de como ser feliz nessa vida terrena, sem ficar criando o mundo das ideias, sem ficar criando paraíso, sem ficar criando nada. Nós só temos fragmentos, enquanto de Platão, que justamente é uma máquina de guerra contra esse mundo terreno, contra o corpo, nós temos mais de 2.000 páginas, nós temos quase as obras completas, tá? Eis aí como a civilização marcha rumo às luzes ou à escuridão. Imagine se no lugar de Platão tivesse sido valorizado, tivesse sido encontrado as obras de Demócrito ou as obras de Leucipo, e tivesse sido valorizado essa história falando o mundo tem que seguir esse materialismo, o mundo tem que seguir essa teoria, esse eudaimonismo, essa busca pela felicidade, justamente esse eudemonismo também, essa busca aí pelo prazer, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia. O que seria do mundo se ele tivesse seguido essa perspectiva e não uma perspectiva idealista? De acordo com Michel Onfray, então, como a sociedade, como a civilização ocidental segue uma filosofia platônica, um pensamento idealista que vai ser coroado lá pelo cristianismo, é assim que a nossa sociedade ruma valorizando mais o mundo celestial do que o mundo terreno, valorizando mais a alma do que o corpo, valorizando digamos assim, o regramento do corpo, dos prazeres, etc., do que o próprio prazer. O prazer tem que ser eliminado, você tem que tentar justamente controlar teus instintos, tem que usar a razão, tá? Você tem que se castrar, digamos assim. É assim que vai marchar a civilização. Imagine se, ao invés de Platão, Demócrito tivesse sido o vencedor dessa história da filosofia. Então, provavelmente, a civilização teria marchado por uma perspectiva bem diferente, tá? Então é isso aí que o Michel Onfray vai trazer. Civilização pode marchar tanto para a luz quanto para a escuridão. Aí vai depender de quem está escrevendo a história e justamente de quem venceu nessa guerra de pensamentos. A primeira arqueologia, o Michel Onfray vai trabalhar aqui duas arqueologias, uma arqueologia voltada justamente para aquelas escavações e uma outra arqueologia voltada, digamos assim, para o exame dos livros e de fragmentos. Então aqui nessa aula nós vamos falar justamente sobre as arqueologias e a maneira como essas obras chegam a nós, como que esses fragmentos chegam a nós. E por que é importante falar disso? É interessante a gente entender justamente como que é montado todo esse saber, depois que você encontra os papiros, depois que você encontra os fragmentos, o que acontece com eles? Ninguém se pergunta como que eles são estudados, como que eles são lidos, e o Michel Onfray vai trazer justamente essa perspectiva. Então aqui ele vai falar de uma primeira arqueologia. Como que esses fragmentos desses autores são encontrados? Como que a gente acha essas obras? Então ele vai falar. Primeira arqueologia é recolher fragmentos, encontrar páginas amassadas, danificadas, pergaminhos caindo em pó, papiros desintegrados à sorte e ao acaso. Então veja, de alguns autores nós temos, digamos assim, obras praticamente completas. Platão, Aristóteles, nós temos várias obras aí de outros autores da antiguidade e de outros nós não temos praticamente nada. Nós temos apenas alguma menção, alguma fala, alguma coisa, mas a gente não sabe ao certo o que esses autores defenderam, porque a gente só tem fragmentos. Como que você vai julgar o pensamento de um autor a partir de fragmentos? E é claro, né, os autores partem de uma perspectiva também, por exemplo, né, Demócrito vai falar um pouco do Leucipo, daí você já sabe, então Leucipo começa essa ideia da teoria atômica, e aí você vai juntando outros autores que vão falando, que vão mencionando, e vai montando esse quebra-cabeça. Mas o ideal realmente é que fossem lidas as obras desses autores, mas acabam se encontrando fragmentos que de certa forma vão ali justamente corroborar com algumas perspectivas sobre aquilo que foi falado sobre esses autores, mas é claro que o ideal é sempre ler as obras completas, mas como não temos obras completas, temos que ficar apenas nos fragmentos, mas veja a dificuldade, tá? Esses fragmentos estão quase sempre danificados, as páginas estão amassadas, os livros estão quase caindo ao pó, e dados a sorte ou ao acaso, você ainda tem a sorte ou azar de encontrar esses materiais ali em bom estado ou não. Então é essa complexidade que justamente a gente encontra
ao trabalhar com esses fragmentos antigos. Alguns autores, algumas obras se conservaram, outras não. Então, como que a gente vai trabalhar essa perspectiva desses autores? Justamente se a gente não tem acesso às obras completas. Então, fazendo análise desses fragmentos, a gente tem alguma pista sobre o pensamento desses autores. Essa primeira arqueologia também supõe o sítio de escavação, canteiro de obras, a escavação com pás, picaretas, espátulas, estiletes, finalmente escovas e pincéis. Então é todo aquele trabalho do arqueólogo que justamente vai lá no sítio de escavação, procura lá no meio da areia, vai com um pazinho, vai com pá, enxada, justamente tentando procurar esses fragmentos antigos. E é claro que ele não vai ler esses fragmentos na hora, porque justamente ele encontra, mas muitas vezes não é ele que vai fazer a tradução. Às vezes é uma linguagem, um grego antigo, é um hebraico, é qualquer outra língua que justamente precisa de um especialista para fazer a tradução. Então ele apenas encontra essas obras, esses fragmentos, esses papiros, esses rolos, etc. E ele, de certa forma, vai mandar para algum lugar, vai mandar para uma biblioteca, para uma universidade, para isso ser analisado, isso ser estudado. Então todo esse trabalho de procura e de encontro desses fragmentos supõe toda aquela arqueologia que vocês já viram em filmes. Assistiram filmes em que aparece o arqueólogo lá justamente achando fósseis do dinossauro? É mais ou menos dessa forma que funciona justamente com esses fragmentos desses filósofos antigos. Então veja a complexidade para lidar com esses autores, mas é um trabalho instigante. Surgem às vezes de uma casa patrícia dotada de uma biblioteca. Então, muitas vezes também esses fragmentos aparecem ali de uma casa de algumas pessoas ricas, obviamente, que já, de certa forma, encontraram esses fragmentos em algum lugar, que já escavaram em algum lugar, trouxeram para casa. Às vezes não está lá no sítio de escavação, mas algumas pessoas encontram, acham que aquilo é valioso e levam para casa e acabam vendendo aquilo para uma pessoa que tem dinheiro e por aí vai. Então, isso funciona também com obras de arte, tá? Não apenas com fragmentos, mas com obras de arte também, onde você acaba encontrando muitas vezes uma obra de arte na casa de alguma pessoa que não tem nada a ver com, digamos assim, a família do pintor, etc. Eu já estava assistindo um documentário sobre a obra do Rembrandt e justamente estava se analisando uma obra que estava na casa de uma mulher que nem se sabe como ela tinha conseguido aquela obra para ver se realmente era um original e no final era. Então, de certa forma, algumas pessoas acabam ali vendendo, passando para os filhos, para os netos, fazendo trocas, eles não sabem o valor daquilo e vão justamente ou guardando ou vão trocando ali, vão vendendo, vão fazendo qualquer coisa, tá? Então veja, às vezes aparece no sítio de escavação, às vezes alguém já escavou, tá na casa de alguém, então é muito complicado. Então uma hora esses fragmentos aparecem. Descobrem-se, no caso de um erudito proprietário ou de um local representante da escola, um conjunto coerente de volumes temáticos. Então, às vezes, você vai encontrar também na casa de uma pessoa sábia, de um erudito que segue, de certa forma, uma determinada filosofia. Pode ser agora, hoje, na antiguidade, etc. Alguém que vai guardando esses papiros, esses fragmentos, etc. Justamente vai deixando ali para ser estudado, analisado na posteridade. Às vezes a pessoa também não tem filho, não tem neto, não tem ninguém, acaba morrendo e fica todos aqueles fragmentos em casa e alguém um dia vai analisar e vai falar, nossa, mas isso aqui eu acho que tem valor, e daí tem todo aquele trabalho de chamar especialista, procurar essas obras e por aí vai. O epicurismo campaniano na vila de Pisão, em Herculano, com aproximadamente 800 rolos de papiro, que constituem a biblioteca de Filodemo de Gádara. Então, veja, isso aqui é um exemplo, tá? Achou-se uma série de obras ali do epicurismo campaniense. O que é epicurismo campaniense? É um epicurismo romano. Nós vamos ver ali a doutrina do Epícoro, que a gente vai trabalhar bastante aqui nessa contra-história da filosofia, falando um pouquinho sobre o epicurismo, e a gente vai ver que há um epicurismo romano também. Por incrível que pareça, dentro da história da filosofia, eu estou trabalhando paralelamente, como vocês devem saber, a história da filosofia. Agora eu vou entrar no epicurismo, mas de certa forma o epicurismo ele é trabalhado muito pouco dentro da história da filosofia. E aqui não, na contra-história da filosofia, ele é trabalhado ali, de certa forma, de uma maneira bem abrangente. A gente vai falar do epicurismo tanto nesse volume das sabedorias antigas, nós vamos falar lá no cristianismo hedonista, e vamos falar também lá nos barrocos libertinos, a gente vai falar um monte sobre o epicurismo, vocês vão
ficar até enjoado de tanto ouvir falar sobre o epicurismo, e vamos tratar um pouquinho ali do epicurismo romano também, coisa que na história da filosofia quase não se conversa, quase não se fala. Eu, por exemplo, não conhecia esse epicurismo campaniense, só fui conhecê-lo justamente quando estudei essa contra-história da filosofia. Eu já li esses volumes da contra-história da filosofia há muito tempo atrás, e fiquei impressionado, não sabia que o epicurismo era tão vasto, era tão abrangente, porque dentro da história da filosofia não se dá o valor justamente desses autores seguidores do epicurismo, quase não se fala, e eu fiquei impressionado com a importância do epicurismo dentro dessa contra-história da filosofia. Então veja, achou-se lá na vila de Pisão, etc., que foi feita uma escavação sobre essa vila, uma vila romana, encontrou-se quase 800 rolos de papiro que tratava justamente desse epicurismo aí romano, desse epicurismo campaniense que fazia parte, ele integrava a biblioteca do Filodemo de Gadara, que é um filósofo que a gente vai trabalhar também dentro dessa contra-história da filosofia. Então veja, dentro ali de um erudito, de uma biblioteca, encontrou-se uma série de obras que tratam do epicurismo. Os gnósticos egípcios, em uma jarra de Nag Hammadi, com cerca de 50 tratados ainda com suas encadernações de couro. Então, outras escavações foram feitas lá, por exemplo, do lado do Egito, da Pérsia, por toda aquela questão do Oriente Médio, e foram se encontrando outras obras de outros autores, e foi-se justamente agregando essas obras ali ao conhecimento histórico, etc. Os gnósticos são autores que a gente vai trabalhar justamente no cristianismo hedonista. Os gnósticos são uma doutrina que o cristianismo considerou, digamos assim, uma heresia, certo? Fala-se um pouco na história da filosofia sobre os gnósticos, mas de certa forma também não se dá o devido valor a eles. Você tem um capítulo ali sobre os gnósticos, e olha lá ainda, aqui nessa contra-história da filosofia, vai ter quase um livro inteiro sobre os gnósticos, mostrando a maneira como eles compreendem o cristianismo, tá? E dentro dessa contra-história da filosofia, o gnosticismo tem valor. Então, dentro lá dessas escavações feitas em Nag Hammadi, se encontrou também obras desses gnósticos, os gnósticos egípcios, que de certa forma a gente vai discutir bastante aqui também. Às vezes, os arqueólogos trazem à luz uma cidade ignorada, perdida, esquecida, na qual existem inscrições lapidares. Então, às vezes, além de fragmentos, encontram-se cidades inteiras perdidas. É o caso das cidades romanas. Você encontra uma série de cidades que você fala, isso aqui foi tal cidade, essa aqui foi outra no passado, etc. E tudo por meio de escavação. E em uma delas encontrou-se uma cidade que tinha uma série de inscrições lapidares, ou seja, inscrições em lápide. Mas o que isso tem a ver, tá? Olha só o que foi encontrado. Foi assim que aconteceu com um muro em Enoanda, onde um filósofo chamado Diógenes resumiu a filosofia epicurista para aqueles que passavam. Aqui a gente vai tratar também da obra do Diógenes de Enoanda, que justamente criou ali uma espécie de muro com as sabedorias e, de certa forma, ali, os preceitos da filosofia epicurista, que ficava disponível para as pessoas passarem. Ou seja, as pessoas passaram na rua, tinha um muro com os ditos, os dizeres, os preceitos da filosofia e do pensamento epicurista. E a gente vai comentar sobre isso também. Pense, imagine você sair na rua e olhar, tem um muro e alguma coisa que fala ali sobre a filosofia do Epicuro, sobre o prazer, sobre o corpo, etc. Então essa é uma coisa bem interessante também, que você não encontra nas histórias da filosofia, só nessa contra-história da filosofia, que você justamente vai ver isso, que é muito interessante, muito legal. Em Oxirrincos, no Egito, foram encontradas outras séries de fragmentos. Então essas escavações mostram uma série de fragmentos que justamente vêm à luz ali para mostrar como que pensavam esses autores e também, de certa forma, para iluminar os nossos saberes sobre eles. Uma das coisas muito interessantes sobre essa perspectiva da escavação é justamente que dentro da história da filosofia, por exemplo, não se tinha acesso às obras dos sofistas. E, de certa forma, o que se conhecia do pensamento dos sofistas foi ali descrito por Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles destruíram os sofistas, mostrando que o pensamento deles, de certa forma, era um pensamento mentiroso, era um pensamento que não valia a pena, era um pensamento medíocre e que, de certa forma, se contrapunha à verdadeira filosofia. Então, grande parte da história da filosofia considerava os sofistas praticamente lixo, mas quando foram se encontrando fragmentos e obras ali perdidas dos sofistas, começou a se lê-los
começou a se ler esse pensamento dos sofistas e começou a se questionar se realmente eles eram um lixo ou não. E hoje nós chegamos à perspectiva que não, os sofistas são pensadores que são muito ricos, muito valiosos, inclusive dentro dessa contra-história da filosofia, a gente vai falar um pouco do Antifonte, que na perspectiva do Michel Onfray é o criador da psicanálise. Então veja a riqueza e o pensamento, mas como nós não tínhamos acesso aos fragmentos e às obras desses sofistas, nós fomos na perspectiva de Sócrates, Platão e Aristóteles e achávamos que eles eram lixo. Mas quando nós lemos ele, falamos assim, não, esses caras não são lixo, eles têm um pensamento valioso. Então veja, ali quando surgem esses fragmentos, essas obras, que são justamente desenterradas por essas arqueologias, você tem uma nova visão sobre esses autores e você fala, cara, tudo que falaram sobre eles é uma mentira. Esses autores valem muito, esses autores são maravilhosos. Mas nós vamos pela cabeça de outros autores e acabamos seguindo as ideias dele e achamos que tudo aquilo que eles criticam é realmente algo que não presta. Mas quando a gente lê de verdade, a gente fala, nossa, isso aqui é bom demais, tá? É o que acontece hoje em dia também, mas hoje em dia é pior. Eu tenho muitos amigos que criticam, por exemplo, o pensamento do Karl Marx. Os caras chegam e falam que Karl Marx é lixo, mas eles nunca leram Karl Marx, Da mesma forma, tem muita gente que fala a Bíblia é lixo, mas nunca leram a Bíblia, porque eles vão pelo pensamento de pessoas, de influenciadores, que justamente não tiveram acesso a essas obras e nem fizeram a leitura. Se você quer ter uma opinião sobre a obra, leia você mesmo, não fique indo pela opinião dos outros. Leia Karl Marx e fale assim, Karl Marx é lixo, mas tem uma justificativa, por causa disso, disso, disso e disso. Ah, a Bíblia é lixo, por causa disso, 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 disso. Tenha a sua própria opinião, leia, mas não vá pela perspectiva dos outros. Então essa é a grande ideia. Faça a sua própria leitura e veja se realmente é lixo ou não. Então é isso, vão se encontrando os fragmentos e vai se tendo uma outra perspectiva sobre a obra desses fragmentos encontrados. Então, lá no Egito, foram encontrados fragmentos das obras de Homero, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Sófocles e Píndaro, Herondas, Calímaco e ainda Safo. Alguns autores ali eu trouxe, digamos assim, na história da literatura ocidental, que eu estou falando sobre a obra da literatura, dentro da perspectiva do Otto Maria Carpo também, que é um projeto longo aí que eu vou desenvolver, porque eu gosto muito da literatura, e acredito que a literatura, muitas pessoas não têm tempo justamente para ler essas obras, então estou trazendo ali um audiobook, da mesma forma que eu faço com essa contra-história da filosofia. Muitas pessoas não têm acesso às obras no francês, então eu estou fazendo essas aulas aqui justamente para trazer essa perspectiva a quem interessa, tá? E Safo. A Safo de Lesbos foi uma poetisa que, na perspectiva do Michel Onfray, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, poderia passar como precursora do hedonismo. Hedonismo é toda teoria que, de certa forma, vai afirmar ali a primazia do prazer para a atitude, para as ações, para o valor humano. O prazer é aquilo que motiva as ações do homem. E Safo deveria ser, na perspectiva de Onfray, a precursora do hedonismo. Apesar dela não ser uma filósofa, ela é uma poeta que tratou do prazer, certo? Então veja, não se fala dentro da história da filosofia essa ideia, não se fala da Safo, não se menciona Safo de Lesbos, e quando se fala de hedonismo, se fala muito pouco, mas aqui o Michel Onfray vai trazer uma contra-história da filosofia justamente seguindo essa perspectiva hedonista, ou uma perspectiva voltada ao prazer, e Safo seria a precursora, ou seja, aquela autora, aquela poetisa que justamente começa esse movimento. Falamos um pouquinho da primeira arqueologia, que vai tratar justamente ali daquele sítio de escavação, das escavações, da pazinha, do pincel, toda aquela arqueologia que você vai mexer na terra e vai procurar esses fragmentos. Vamos falar um pouquinho agora da segunda arqueologia, ou seja, uma segunda forma da gente encontrar esses fragmentos, essas obras. Essa segunda arqueologia toma como objeto um livro ou um corpus filosófico. Aqui então a gente vai fazer um trabalho de olhar para o livro que já foi desenterrado, o livro que está ali já, aquele paredão de pedra que já foi desenterrado, agora a gente faz análise sobre ele, procurando nesses fragmentos luzes que nos possam iluminar sobre a perspectiva e o pensamento de algum autor, de algum filósofo. Procura-se nas obras sobreviventes uma frase, um parágrafo, uma palavra, uma ideia, uma expressão que faça falar uma forma acabada. Então aqui você vai justamente pegar a obra de algum autor, você descobriu, isso aqui é uma obra da Safo de Lesbos, então você vai procurar ideias, vai procurar frases justamente que vão, de certa forma, se unir ou corroborar com aquilo que já se sabe sobre a poetisa. Daí você vai falar, nossa, mas realmente, então ela fala também do prazer, ela também fala do hedonismo, ela é uma
uma poetisa que trata desses assuntos, trata disso, daquilo, etc. Então vai se procurar ali frases, ideias, palavras-chave que justamente vão corroborar com aquilo que já se conhece ou ainda não se conhece sobre um determinado autor, e de certa forma vai se tentar encontrar uma forma acabada, ou seja, vai se tentar dizer o que um autor é a partir desses fragmentos, o que é um grande problema também, mas a gente vai ver sobre isso na nossa próxima aula, porque às vezes você pega uma frase infeliz, vamos supor que o autor escreve um livro maravilhoso e você pega ali, acha um fragmento de uma frase infeliz, você vai falar, nossa, mas essa mulher era uma machista, era isso, aquilo, uma mulher que era contra a raça, que não sei o que, porque às vezes você tira uma frase do fragmento e você acaba destruindo uma obra inteira. Então às vezes você pega uma obra maravilhosa, pega uma frase infeliz e vai falar, isso aqui é lixo. Ou às vezes você pega uma obra que é um lixo, tem uma frase ali que o cara acerta, você acha o fragmento e fala, nossa, essa obra deve ser uma obra de arte. Então tem tudo isso também. E de certa forma tenta-se encontrar um pensamento acabado, o que na perspectiva de Michel Onfray é um grande problema, porque você dizer o que é um autor a partir de fragmentos, palavras-chave, ideias é muito pouco. Mas a gente trabalha com o máximo que a gente tem. Lendo Platão, Epícoro, Aristóteles, as compilações, Antologia Palatina, Suda, a Gnomologia Vaticana, ou ainda Diógenes Laércio, se encontram passagens citadas, comentadas, extrai-se uma expressão ou uma ideia que é atribuída ao autor citado. Então você vai ler ali uma série de autores, por exemplo, Platão, o Epícoro, Aristóteles, eles são comentaristas por natureza. Então na obra de Platão, de Epícoro, na obra do Aristóteles, você vai encontrar referências a outros autores. Então o Platão, por exemplo, falava lá dos sofistas, não se conhecia os sofistas, porque tinha assim, muito poucos fragmentos sobre eles, mas Platão vai falar, tem o Gorgias defendia isso, o Protágoras defendia isso, então daí você tem uma ideia, então esses autores falavam dessas questões, e daí quando você começa a encontrar as obras, você vai identificando, realmente eles falavam disso, não, mas Platão exagerou, eles não são tão isso, não são tão aquilo, e por aí vai. Então você encontra nesses autores, você encontra também em todas essas compilações que eu citei ali, citações e frases, é um diz que me disse do que o autor teria falado ou não, e você vai, através desses fragmentos aí, desses livros, dessa arqueologia sobre esses objetos, sobre essas obras, você vai justamente montando o pensamento dos autores, vai fechando o quebra-cabeça. Dentro da história da antiguidade, da filosofia antiga, das sabedorias antigas, existe isso é um grande quebra-cabeça, e existem ainda muitas lacunas que a gente não sabe, que a gente não tem ideia, mas conforme foram se encontrando esses fragmentos, a gente vai preenchendo esse quebra-cabeça. Ou a gente destrói esse quebra-cabeça, mostrando que a maneira como ele foi montado não é a maneira talvez mais correta. Da mesma forma que nós desmontamos as ideias de Platão, Aristóteles e Sócrates sobre os sofistas, mostrando que os sofistas não têm um pensamento irrelevante, mas têm um pensamento muito riquíssimo, a gente pode ver isso também sobre outros autores. A gente pode falar assim, mas Parmênides não é isso, que a gente sempre pensou, Heráclito não é só isso, Tales de Mileto também fala dessas coisas, etc. Então a gente vai encontrando esses fragmentos e vai montando as peças desse quebra-cabeça. Essa arqueologia faz lembrar o trabalho sobre a superfície das pepitas danificadas. Então Michel Onfray vai fazer justamente uma analogia entre aquelas pepitas danificadas. O escavador vai lá, vai procurar todas aquelas pepitas, e justamente após achar uma delas, ele vai fazer todo um trabalho para tentar achar as outras peças, vai tentar procurar mais, vai tentar procurar ali na região, e é mais ou menos isso. Você tem ali um fragmento, e a partir desse fragmento você vai tentando compor uma obra completa. Então a arqueologia daquele que procura pedras preciosas em uma mina é o mesmo da arqueologia daquele autor que vai justamente tentar encontrar o fragmento, tentar montar esse quebra-cabeça da história do pensamento. Esses fragmentos são praticamente joias preciosas e joias raras que a gente vai encontrando e vai montando todo esse quebra-cabeça. Assim como o trabalho de Hermann Gels e Walter Krantz, que exumaram em 1903 os fragmentos atribuídos a Pitágoras, Anaxágoras, Empédocles, Parmênides, Heráclito, Leucipo ou Demócrito. Então aqui veja, o trabalho desses arqueólogos, o Hermann Gels e o Walter Krantz, em 1903 eles exumaram uma série de fragmentos de todos esses autores pré-socráticos citados, e aí pode-se conhecer melhor as ideias de pensamento desses autores. É claro, dos fragmentos que já foram estudados e analisados, porque existem fragmentos que ainda não foram analisados, porque é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito complicado. Então ainda tem
coisa que a gente descobriu, mas a gente ainda não leu. É a mesma coisa que aqueles livros da Bíblia, que de certa forma são encontrados e demora um tempo para a gente saber o conteúdo, porque demora para fazer a tradução, para ver a originalidade, para ver de quando que é, para ver se bate realmente com a época e por aí vai. Então é um trabalho árduo ali da arqueologia, certo? É um trabalho árduo da ciência. Um grupo inteiro de filósofos sai dos canteiros de escavação e vai parar nas bibliotecas como um muro posto à luz do dia. Então veja, você pega ali um conjunto de autores, veja todos aqueles autores ali, um grupo de filósofos, saem todos ali de uma pedra. Você pega uma pedra enorme de escavação, onde estão esses fragmentos, e você tira o pensamento ali de praticamente 300, 400 anos e vai tentar justamente ler essas obras, tentar descobrir de quem é quem, para ver como que você vai montar esse quebra-cabeça, tá? Então essa é a ideia. Então é um trabalho assim que justamente tira esses autores ali debaixo da terra, digamos assim, muitas vezes, é um trabalho da arqueologia e vai trazer à luz do dia esses pensamentos, esses fragmentos desses autores, desses filósofos. Então veja como o trabalho é complexo. A meio caminho das múmias enfaixadas e do silêncio das salas de leitura, entre o cemitério ou deserto egípcio e a universidade prussiana, descobertas ainda podem ser feitas. O Michel Onfray fala da questão das múmias enfaixadas, porque foi-se encontrado também fragmentos, uma série de fragmentos de alguns autores, ali justamente na mão das múmias, ou justamente ali naquele embalsamento feito das múmias, encontraram-se papiros de alguns autores, provavelmente foram enterrados juntos, foram deixados ali, foram embalsamados juntos, e é justamente interessante isso. Então você justamente vai fazer essa pesquisa, vai fazer essa procura e acha ali nas múmias alguns fragmentos desses autores da antiguidade. E isso é uma coisa que vai ali dessas múmias até o silêncio das salas de leitura, porque se tira isso de lá e vai para uma outra sala de leitura onde ninguém vai estudar isso aí, que essas obras ficam paradas, esses fragmentos ficam lá só esperando, digamos assim, alguém fazer a tradução. Entre o cemitério ou o deserto egípcio e a universidade prussiana, descobertas ainda podem ser feitas. Por quê? Porque entre lá o deserto egípcio, entre o cemitério onde estão essas obras e a universidade que deixa essas obras estocadas ali, ainda descobertas podem ser feitas, porque nem todo o trabalho ainda foi encontrado. E o que foi encontrado ainda não foi traduzido, ainda não foi, de certa forma, estudado para ver onde que isso vai se encaixar ou não. Então, muita coisa ainda pode ser dita. A gente pode ainda descobrir muita coisa que a gente nem sabia e nem imaginava, que é justamente o que acontece. Dentro das bibliotecas universitárias dormem velhos fragmentos de pedras abandonadas por pesquisadores do século XIX. Muitos pesquisadores do século XIX encontraram ali uma série de fragmentos também, realizando arqueologias, passeios por diversos lugares, etc. E acabaram abandonando, deixando isso nas bibliotecas e ficaram lá e estão lá até hoje. Então a gente tem uma série de conhecimento antigo que está lá e ninguém pega, ninguém vai lá para fazer, digamos assim, a devida leitura, porque é um trabalho muito árduo. Viajantes retornando de suas viagens e sua cidade provinciana de origem, que herdaram suas coleções feitas de saques inocentes, curiosidades de gabinete e acumulações aleatórias. Então, esse é todo o processo que justamente mostra como que certas pessoas tiveram a posse desses fragmentos que depois foram parar nas universidades. E é claro que muitas pessoas ainda, de maneira ilegal ou não, são detentoras desses fragmentos, mas não passam, tá? Existe um mercado negro muito grande também sobre toda essa questão da arte, da questão da filosofia, da questão dessas obras. Isso aí vale muito dinheiro. Então, uma pessoa que encontra isso aí, sabendo para quem vender, essa pessoa pode ficar milionária, justamente por vender. Imagine vender um fragmento de uma obra que ainda não foi lida, que não foi estudada. Imagine você achar um fragmento de um livro ali perdido da Bíblia, por exemplo, que depois você tem a comprovação de que aquilo realmente é da antiguidade, da época da Bíblia, e depois imagine tanto dinheiro que você não pode fazer em cima disso. Então tem uma série de obras que de certa forma ainda estão perdidas, estão em algum lugar, estão escondidas ou estão lá, digamos assim, nas universidades onde ninguém ainda estudou, se debruçou a trabalhar em cima dessas obras. Então veja como esse trabalho é complexo. Dentro de tais cenários, ainda podemos encontrar joias preciosas. Então, muita coisa ainda pode aparecer que vai mudar nossa perspectiva sobre a história da filosofia e a história do pensamento. Assim como a história da arte, a história da religião, a história da ciência também.
Um testemunho direto de Empédocles, na forma de um papiro contendo 74 versos espalhados em 53 fragmentos, foi encontrado em 1990 na biblioteca de Estraburgo. Então veja, dentro da biblioteca, lá por volta de 1990, aí faz o que, 32 anos mais ou menos, foi-se encontrado uma série de obras do Empédocles. O que a gente conhece hoje do Empédocles são apenas fragmentos. Então, desde 1990 ainda não foi passado toda essa obra que foi encontrada do Empédocles. Então, esse é um processo lento. Vai saber quando que a gente vai ter acesso ainda. E por enquanto a gente fica com a teoria básica do Empédocles, aquilo que foi mostrado sobre ele, aquilo que foi falado sobre outros autores, principalmente o Aristóteles, ele que vai comentar bastante sobre o Empédocles. Mas, de certa forma, o interessante seria que a gente tivesse o acesso a esses fragmentos para saber o que realmente ele pensa e não o que pensaram dele, tá? Milhares de fragmentos gregos inexplorados ainda estão lá, então ainda estão dentro dessa biblioteca dessa universidade, assim como de outros lugares. Tem muita coisa a ser estudada e muita coisa ainda pode mudar dentro da história do pensamento, claro, desde que essas obras sejam lidas e trazidas aí à luz do dia. O fragmento restitui os livros 1 e 2 da física de Empédocles, ou seja, então a gente teria acesso a ali praticamente 2 livros da física, a gente saberia o que realmente Empédocles pensa, né? A gente classifica assim, Empédocles é um pré-socrático, que trabalha a teoria dos 4 elementos, vai falar da filia e do necos e só, pronto, acabou. Mas de repente, lendo os livros da física, a gente pode descobrir outras questões que a gente não fazia a mínima ideia e mostrar a relevância e o pensamento desse autor. Vai saber o que ele não tinha pensado, que de certa forma pode ser interessante para a gente compreender o desenvolvimento do pensamento antigo. A arqueologia do sítio e a arqueologia do livro complementam-se para dar aos textos uma nova vitalidade, uma existência revitalizada. Então veja, todo esse processo aí de arqueologia vai justamente renovar as nossas formas de ver toda essa história da filosofia e toda essa história do pensamento. Imagine a gente ter acesso a esses fragmentos traduzidos e a gente poder entender realmente, analisá-los e falar, nossa, então Empédocles fala isso, então os sofistas também pensam isso, então Tales de Mileto também falava isso, então Safo de Lesbos, além de poetisa, também é precursora de um movimento e por aí vai. Então veja, é uma história que se renova. A gente pensa que a história da filosofia antiga ou as sabedorias antigas estão acabadas, não estão acabadas, porque muita coisa pode ser descoberta e um novo ponto de vista sobre essa história da filosofia pode ser lançada. E é esse o objetivo da Contra-História da Filosofia, justamente mostrar, trazer uma luz sobre esse trabalho árduo dessa Contra-História da Filosofia, justamente para trabalhar esses autores que foram esquecidos ou deixados de lado. Talvez porque tem-se poucos fragmentos sobre eles, ou talvez porque se passa questão de não estudar a obra desses autores, justamente porque eles não estão dentro de uma perspectiva vencedora, ou de uma perspectiva idealista, como afirma e defende Michel Onfray. Então na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa lógica dos vencedores, tentando mostrar como que essa contra-história da filosofia vai justamente trabalhar e arrumar. Isso aqui, na verdade, é um comentário sobre uma introdução. Nós estamos na introdução da obra, ainda não estamos trabalhando especificamente sobre os autores, mas estamos mostrando como que tudo isso aqui é construído, como que Michel Onfray pensa essas sabedorias antigas, justamente para a gente começar nosso trabalho sobre os filósofos e sobre os autores. Então é isso, pessoal. Continuaremos na nossa próxima aula. Um grande abraço e até o próximo encontro.